Pessoal, então vamos lá, dando prosseguimento aqui para a nossa segunda parte da nossa revisão. E como eu falei, agora nós vamos para a semana 3, quando nós estudamos então a relação pedagógica, não é? E essa aula foi praticamente toda baseada na videoaula da professora Maria Tereza. A primeira coisa que às vezes fica difícil para a gente pensar, entender, afinal, o que é essa relação pedagógica. Bem, então ela é o campo de ação do professor, não é? Ela é uma relação que é interpessoal, interacional. Por quê? Porque ela envolve o professor com seus alunos e também as relações dos alunos entre si e o conhecimento, não é? A professora Maria Tereza nos coloca muito bem que toda essa atividade de ensinar, não é mesmo? A gente buscar a aprendizagem dos alunos, ela ocorre justamente por conta desse conhecimento, não é mesmo? É a atividade central, né? Como a gente falou também na primeira aula, essa questão do ensinar algo a alguém. Então, essa relação ela é composta por vínculos entre estes elementos. E ela é influenciada também, como nós já falamos, pelas relações institucionais, embora elas não sejam o determinante final, mas tem aí a influência. E quais são as características peculiares dessa relação? Como nós já falamos durante nossas aulas, não é? No bimestre, ela é temporária, assimétrica e ela implica, sim, em autoridade e disciplina. Só que como eu já enfatizei, essa autoridade ela está baseada no reconhecimento do saber, que não tem nada a ver, não é, com autoritarismo. E a disciplina é essencial para manter então a organização em sala de aula. A professora, na sua videoaula, que vocês podem ver clicando aqui no link, ela ressalta o papel do professor como gestor na sala de aula, gestor dessa relação, né, dessas relações humanas entre os alunos, da aprendizagem do mesmo e da relação dos alunos com o conhecimento. Quais são os principais instrumentos aí para ensinar? Sensibilidade, afeto, o saber teórico prático, como nós já falamos, né? Não adianta ser o professor super bonzinho, super legal, super atencioso, mas não saber o conteúdo a ser ministrado. Da mesma forma, não adianta saber conteúdo sem ter esse olhar diferenciado para os estudantes. E a habilidade artesanal, não é mesmo? De reunir diferentes conhecimentos para poder agir. Não é? O planejamento é outro ponto essencial da atividade do professor. Finalmente, na nossa semana 4, nós vamos focar, né? Nós focamos na sala de aula. É o núcleo da didática. Bom, aqui eu trago algumas representações, não é? Então, aqui é aquela sala de aula mais tradicional, com a professora lá na frente explicando. Aqui uma sala de aula mais contemporânea, digamos assim, né? Claro que ter esse tipo de aula não exclui absolutamente a importância deste outro tipo de aula, né? Mas aqui a professora mais como mediadora. E aqui eu também estou trazendo outras situações, não é? Não precisa ser necessariamente numa sala fechada. Vejam aqui que aula maravilhosa, né? No jardim da escola. E aqui eu trouxe um pouco desse novo normal, né? Essa expressão que está deixando a gente já cansado de tanto escutar. Olha só, pessoal, aqui é uma classe de ensino lá de Manaus que já abriu as aulas, não é? Nesse período de pandemia. Então veja só, não é, como a sala de aula pode se transformar de muitas formas e como é importante estudar sobre isso. Nessa aula nós falamos sobre a escolarização em massa. E aqui eu destaco para vocês o texto do professor Jaime Cordeiro. Importante saber quais são essas características e também relembrar que a implementação, né, dessa escolarização em massa aconteceu em tempos muito diferentes, né, de um continente para o outro, de um país para o outro. No entanto, os seus resultados são muito semelhantes em todos os países.
e são esses que estão aqui destacados. Então, depois vocês leiam com calma, conteúdo importante. E a gente também falou, então, sobre a gramática escolar, né? Que essa questão da escola ser muito semelhante no mundo todo. A gente pode dizer aí, para usar uma expressão da moda, né, que é a globalização, que a escola de massa é uma das primeiras instituições verdadeiramente globais do mundo moderno. E aqui eu listo, né, quais são essas semelhanças. Por exemplo, o que a gente acabou de falar, né, uma classe, a gente conhece o que é uma classe em praticamente todos os lugares do mundo, não é mesmo? E aqui tantas outras formas, como controle da disciplina, ensino graduado e seriado. Então aqui a gente está mostrando, recordando, né, todas as características. Outro ponto que eu queria destacar bastante com vocês é essa questão do ensino tradicional vezes o que a gente chama de ensino progressivo. Bom, se a gente olhar essas figuras e eu perguntar para vocês qual dessas figuras se relaciona com um ou com o outro, instintivamente a gente pode relacionar, né, pessoal? Não é nada muito difícil. Então, essas duas primeiras imagens, mais com o ensino progressivo, as outras duas, a charge aqui da Mafalda, a charge com a professora, ao ensino tradicional. Então, aqui é aquela questão mais participativa, aqui o professor mais como mediador, exercendo diferentes funções que vão para além daquela de simples transmissor de informação. Mas é importante, né, a gente recordar que, claro, essas concepções, não é, que o professor tem sobre ensinar, vão influenciar muito na sala de aula. Né? E uma coisa que eu queria destacar é que quando um professor está ensinando, ele sempre está pensando no que a gente fala aqui, que é o conceito de aprendizagem, não é mesmo? Ele quer produzir aprendizagem, que é diferente de qualquer outra situação. Mas daí a gente volta naquela questão do tipo de ensino. O que eu quero com a minha aprendizagem? É a simples memorização ou eu quero ir um pouco além disso? Bom, hoje em dia a gente quer ir muito além da memorização, não é mesmo? E aqui só fazendo então o destaque que eu falei para vocês. Bom, pessoal, e aí a gente passa na nossa quinta semana a falar da didática e do planejamento de ensino, que também é um tema essencial quando a gente está falando aí da prática docente, não é mesmo? Então aqui eu trouxe uma imagem bem positiva do planejamento, né? Então um planejamento em conjunto, com todo mundo discutindo, todo mundo animado. Bom, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Desculpem. Na verdade, a gente tem que superar essas concepções limitadas sobre o planejamento. Muitas vezes o que a gente escuta são coisas bem pejorativas, não é? Sobre o planejamento. Então, no começo de ano, né, na sala dos professores, por exemplo, lá vamos nós preencher tabelas. Ou, nossa, lá vem essa chatice de começo de ano. Então, aqui, isso daqui lembra muito o que a gente acabou de falar lá sobre o ensino tradicional e o ensino progressivo. Não é mesmo? Às vezes a gente tem críticas muito fortes, seja lá ao ensino tradicional, ou seja ao planejamento. Por exemplo, quando a gente fala de planejamento, a gente fala muito mal de ter que preencher o plano de ensino, né? Que é quando a gente faz a documentação do planejamento. Mas é importante tomar cuidado, que muitas vezes essas críticas acabam sendo um pouco demais, não é mesmo? A gente pode falar, por exemplo, que não existe valor numa aula tradicional, numa aula expositiva? Não, né? Claro que a gente prefere a expositiva dialogada, mas é muitíssimo importante às vezes, a gente fazer um fechamento numa aula expositiva ou apresentar um conceito que é muito complexo. Da mesma forma, será que sempre é ruim fazer um plano sistematizado? Não,
né? Na verdade, a gente precisa disso. A gente não pode se limitar apenas a isso. Bom, mais especificamente, então, aqui quanto ao planejamento, é por que a gente às vezes tem a impressão que ele é tão mecânico e burocrático. Isso tem raízes históricas, né, que nós comentamos na aula, e está relacionado a uma abordagem muito tecnicista. O professor Fusari, em seu texto, ele destaca bastante, né, esse problema da abordagem tecnicista, mas ele também apresenta soluções importantes para sua superação. Uma delas, a principal, aí uma das principais, é a transformação nas condições do trabalho do professor na escola, né, com a sua valorização, encarando o professor como um verdadeiro intelectual e não apenas um técnico, não é? Transformações no curso de formação inicial e também nas políticas de formação continuada, que são aquelas políticas dos professores em serviço. Eu estou trazendo aqui, né, uma tela da nossa videoaula que tenta responder assim, aqui, né? Qual é o sentido atual para o conceito de planejamento do ensino? Então, o professor Fusari coloca que ele é concebido, assumido e vivenciado no cotidiano da prática social docente, como um processo de reflexão. Pessoal, para ser uma reflexão, tem que ser radical, no sentido de buscar raiz de problemas, rigorosa e de conjunto. O planejamento, nessa perspectiva, é, acima de tudo, uma atitude crítica do educador diante do seu trabalho docente. E isso é importantíssimo. Mas como eu falei, né, é claro que a gente tem que ter isso em mente e saber quais são os componentes de um planejamento. E a gente tem que pôr esse planejamento, essas reflexões, de alguma forma documentada, né? Então, quais são os principais componentes aí do planejamento? Objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Pessoal, quando a gente fala de objetivos, qual que é a pergunta central? Para que ensinar e aprender? Né? Onde eu quero chegar? Conteúdos, o que eu vou ensinar e aprender? E hoje em dia a gente não está falando só dos conteúdos lá mais conceituais, não. Também estamos falando de procedimentos, de atitudes. Método, tão importante, né? Um ponto importantíssimo aí da didática. Como, com o que, quando e onde ensinar e aprender. Muitas vezes, pessoal, quando os estudantes vêm para a disciplina didática, eu passei isso também como estudante, a gente foca muito aqui, né? A gente pensa, meu Deus, que maravilha, eu vou aprender aqui nessa disciplina como ensinar, né? Como levar meu aluno à aprendizagem. E o que a gente aprende, na verdade, é que essa é uma questão absolutamente complexa e que a gente começa a pensar no contexto disso na disciplina didática. Mas se eu posso dar um conselho para vocês tenham calma, né? Principalmente em metodologias de ensino, vocês vão abordar mais isso, mas realmente é um processo para a vida toda. Né? A gente fala que não existe receita pronta e realmente não existe receita pronta para ensinar, mas eu digo que a gente pode trocar alguns ingredientes, a gente troca receitas que deu certo, né, que deram certo, então ao longo ainda aqui da formação inicial e certamente por toda a vida o professor vai sempre estar pensando nisso. E finalmente a avaliação. Como e o que foi efetivamente ensinado e aprendido, né, nesse processo todo. Pessoal, também foi nessa aula que nós discutimos o papel do livro didático. Então, nós vimos que, principalmente aqui no nosso país, às vezes ele toma um papel um pouco maior do que ele deveria, né? Ele acaba ditando o que deve ser feito no planejamento. E, na verdade, não é isso que a gente espera, não é mesmo? A gente espera que ele seja um auxiliar. E outra coisa que eu gostaria muito que vocês tivessem em mente são as aproximações e distanciamento entre planejamento e plano de ensino. Lembrando que o planejamento é muito mais abrangente. O plano se refere apenas à documentação.
Pessoal, e finalmente nós vamos para a nossa semana 6, que será abordada no nosso